Pessoal, boa noite. Na nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre árvores balanceadas ou árvores AVL. E antes da gente dar início no nosso conteúdo, a gente vai fazer só a definição do nosso segundo seminário, que aí a entrega dele vai ser somente para fevereiro. Então, agora, nessa segunda parte da disciplina, a gente vem trabalhando com árvores balanceadas, depois a gente vai trabalhar aí também com grafos. E dentro de árvores, a gente tem diversos tipos de árvores e algumas aplicações diferentes. E com o objetivo de aprofundar esse estudo e não ficar preso só nesses dois tipos de árvores que a gente está vendo agora, que são árvores de busca binária e árvores ABL, a gente vai ver alguns outros tipos, e isso através de seminários, naquele mesmo esquema que a gente trabalhou com algoritmos de ordenação. Então, a gente tem alguns temas que foram propostos aqui. Eu coloquei o nome de um aluno da sala aqui na frente de cada tema para poder garantir que a gente vai ter pelo menos aí um grupo para cada tema. E aí depois pode haver repetições. Então, a gente tem 4 temas aqui, que é o algoritmo de Huffman, árvore B+, e árvore rubro-negra. Então, a gente vai ter 4 seminários sobre esses temas. Tem que escrever a metodologia, como insere, remove, busca dados, isso aí de maneira geral. Qual que é a aplicação desse algoritmo? Então, vai ver aqui, a árvore B, B+, rubro-negra é para armazenamento de dados, então tem aplicações específicas aqui. O algoritmo de Huffman aqui, que utiliza árvores por trás para poder fazer compactação, então é uma aplicação diferente, não é para armazenamento, sim para compressão de dados. E aí vocês vão apresentar um código aí, buscar um código funcional, não é preciso explicar o código, mas sim, você tem que explicar a lógica da metodologia aqui, do algoritmo e a sua aplicação. A apresentação vai ser por videoaula, então cada grupo aí de até 3 integrantes, vocês vão gravar um videoaula de 10 a 15 minutos, subir no YouTube e enviar o link. A data de entrega está para o dia 8/2, então depois a gente retornar vai ser na segunda semana. Então a gente organiza ali o melhor dia. Como eu falei, os grupos vão ser de até 3 integrantes. Quem quiser fazer sozinho, pode fazer sozinho. Quem quiser fazer em dupla, pode fazer em dupla. Não tem problema. E pode ter repetição dos temas. Respeitando aqui, como eu falei, eu coloquei aqui, aleatório aqui, um nome na frente de cada tema aqui para poder garantir que a gente vai ter pelo menos um grupo em cada tema. Então, aqui o Luiz, o Henrique, o João, o Jader, pode chamar mais colegas para fazer juntos. Se quiser fazer sozinho, pode. Não tem problema nenhum. Se o Luiz ou o Henrique quiser trocar um com o outro, o Henrique quiser trocar um com o outro também, não tem problema nenhum trocar entre os temas aqui. O importante é que eu coloquei os nomes aqui para poder garantir que a gente vai ter pelo menos um grupo por tema. Então, vai ser lá para fevereiro, essa data aqui não é totalmente exata, a gente vai voltar ali na primeira semana de fevereiro, e a gente conversa ali e faz a apresentação na segunda semana. Vai ser no mesmo esquema, vocês vão entregar, aí até coloquei dia 8 para poder fazer a entrega dos vídeos, que aí eu vou dar uma repassada no conteúdo rapidinho e explicar. A gente vai passando, e aí cada grupo aí faz uma explicaçãozinha rapidinho de qual é a aplicação, e eu faço um fechamento. A ideia é a gente usar uma aula para isso. Deu para compreender aqui qual que é o objetivo? Eu peguei meia metade, mas sim, acho que deu sim. Vai ser um... Matheus, Oi? no caso vai ser 3 pessoas por grupo? Isso, até 3. Se quiser fazer Ah, só, pode. Se quiser fazer em dupla, pode. Se quiser fazer no máximo 3, pode. beleza. Joia, e como eu falei, aqui tem alguns nomes. Aí, por exemplo, se você quiser entrar, fazer grupo com um dos meninos que está aqui, ou não vou fazer grupo. Aí você pode escolher qualquer um dos temas. Você escolhe um dos 3 aqui e faz sobre ele. Joia? Beleza. Beleza, pessoal. Hoje é Matheus, a nossa última aula que a gente está tendo síncrona. Na quinta-feira vai ficar como atividade para poder fazer a leitura e começar a fazer a pesquisa aqui sobre os nossos seminários. Então, já começar a preparar, organizar, ver o que você vai fazer. Então, isso aqui vai ser importante para não deixar depois, né? Porque a gente entra de férias, tudo fica um pouco mais devagar. E agora, na nossa aula de hoje, a gente vai tratar sobre a implementação de árvores AVL. Então, a gente veio trabalhando, veio estudando árvores AVL, a gente veio trabalhando no contexto de árvores AVL durante as nossas últimas aulas, e a gente viu que a principal motivação que a gente tem em árvores AVL é que quando a gente vai armazenar um conjunto de dados em uma árvore de busca, que ela tende a ser eficiente, conseguir buscar e inserir dados em escala logarítmica,
Dependendo da ordem de inserção desses dados, então tem a mesma massa de dados aqui, de 1 até 7 aqui, só que em ordens inversas. Dependendo de como isso foi inserido, a minha massa de dados ela pode degenerar. Ao invés de ser uma árvore, ela vira uma lista e perde essa eficiência. Para isso, a gente já viu que aí a gente passou a estudar as árvores ABL, que são árvores balanceadas. Então, essas árvores balanceadas, elas têm um algo a mais aí que a gente já viu, que é o fator de balanceamento em cada um dos nós. Então, esse fator de balanceamento é um atributo a mais. Então, dentro do struct lá de cada nó, a gente vai ter esse atributo fator de balanceamento, que é um inteiro, que ele vai ser calculado pelas diferenças da subárvore à direita menos a subárvore à esquerda. E quando que eu vou entender que a minha árvore que ela está desbalanceada, como a gente já viu? Quando qualquer um dos nós sair do domínio aceitado, que é menos 1, 0 e 1. Então, se qualquer um dos nós tiver fator de balanceamento 2 ou menos 2, a gente tem que lançar mão do nosso processo de rotação. E aí a gente viu também nas últimas aulas que a gente tem duas formas de trabalhar com esse processo de rotação. Então, a gente vai ter rotação simples ou dupla, rotação para a direita ou para a esquerda. Então, se a parte à esquerda da minha árvore estiver maior, eu tenho que fazer uma rotação para a direita. Se a parte à direita estiver maior, eu tenho que fazer uma rotação para a esquerda. E a gente viu as questões dos sinais aí. Então, por quê? Porque o fator de balanceamento vai ser a altura da direita menos a altura da esquerda. Então, a gente viu como exemplo aqui, a gente poderia ter um mais balanceado, que poderia ter um nó 5 aqui à direita, se por acaso o meu nó 5 é excluído, volta atualizando o fator de balanceamento por todo o percurso recursivo. Na hora que eu atualizo o fator de balanceamento e esse fator de balanceamento passa a ser menos 2 ou 2, então saiu lá do menos 1, 0 e 1, que é a diferença de no máximo um nível entre a altura da direita e a esquerda. E aí eu tenho que lançar a mão do processo de rotação. Então, essa árvore aqui, ela seria balanceada. No caso que o sinal é negativo, eu tenho que fazer rotação para a direita. A gente viu a questão da rotação dupla na última aula. Então, vou olhar o sinal do fio à esquerda, os sinais são iguais, a rotação é simples. Fiz uma rotação simples para a direita, a minha raiz passou a ser o 2 aqui. E a gente tem também, caso que a gente vai precisar fazer rotação para a esquerda. Então, aqui eu poderia ter um valor 0 aqui à esquerda, por exemplo, removi ele, minha parte direita ficou maior. Então, a altura do nó 1, que é 2 menos 0, então, é 2 o fator de balanceamento. Vou fazer uma rotação para a direita. Quando a gente faz essa rotação, a minha árvore ela passa a ficar balanceada. O que a gente diz que a minha árvore está balanceada? Que todo nó que a gente tem dentro dela, a diferença da altura da direita menos da esquerda é no máximo 1. Então, se passar de 1, eu entendo ali que a minha árvore que ela não está balanceada. Então, a minha árvore está desbalanceada nesse caso. E a gente viu lá que o código para poder fazer isso, a rotação tanto para a direita quanto para a esquerda, são 3 linhas de código. Então, a gente vai ver essa implementação hoje. E a gente viu na última aula que há casos que se eu fizer uma rotação simples, a minha árvore ela deixa de ser aquela árvore de busca binária. Então, se eu pegar aqui, minha árvore está desbalanceada, a esquerda está maior, tem que fazer uma rotação para a direita. Mas se eu fizer uma rotação simples aqui, reparem o que vai acontecer. O 1 vai virar raiz. Aí o 3 fica para a direita e o 2 fica para a esquerda. E aí não pode. Por quê? Porque o 2 ele é menor que o 1, ele não pode ficar para a esquerda. Então, ele deixa de ser uma árvore de busca. Toda árvore AVL ela tem que ser uma árvore de busca. Então, a gente tem que lançar a mão de uma rotação dupla. Então, aqui está negativo, menos 2, né? Então, sempre que é 2 menos 2, a gente faz rotação. Negativo tem que fazer rotação para a direita. Olha o sinal do fio à esquerda. É diferente, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer uma rotação à esquerda aqui, na subárvore à esquerda. Então, vou fazer uma rotação entre 1 e o 2. E depois, uma rotação na raiz. Então, a primeira coisa que é feita é o quê? Uma rotação dupla. Então, primeiro, na rotação dupla, eu vou fazer uma rotação esquerda na subárvore esquerda. Vai ficar dessa maneira. Agora, eu vou fazer uma rotação à direita na raiz. Então, na hora que eu troquei aqui 1 por 2 e que eu faço a rotação, agora, a minha árvore ela continua sendo uma árvore de busca. Então, toda árvore AVL, depois do processo de balanceamento, ela deve continuar sendo uma árvore de busca binária. O que é uma árvore de busca binária? Valores menores à esquerda, valores maiores à direita. Então, isso é importante. Então, aqui nesse caso, a gente teve que lançar uma, o quê? De uma rotação dupla. Por quê? Porque uma rotação simples não atenderia. Quando que eu sei que eu tenho que fazer rotação dupla? Quando os sinais forem diferentes. Então, aqui deu menos 2. Eu tenho que fazer rotação para a direita. Olha o sinal do fio à esquerda.
está diferente, a rotação é dupla. E a mesma coisa vai acontecer aqui, se eu tiver que fazer uma rotação dupla para a esquerda. Então, aqui, o fator de balanceamento do 1 é 2. Do nó 1 é 2. Então, é positivo, tem que fazer rotação para a esquerda. O que quer dizer o quê? Que a parte à direita está maior. Então, é 2, vou olhar o sinal do fio à direita, é menos 1. Então, os sinais são diferentes. Quando os sinais são diferentes, a rotação tem que ser dupla. Então, primeiro eu vou fazer uma rotação à direita na subárvore direita. Então, vou fazer uma rotação à direita aqui nessa subárvore direita. Fiz a rotação à direita e agora eu vou fazer uma rotação à esquerda a partir da minha raiz. Na hora que eu faço essa rotação à esquerda, a minha árvore ela volta a estar balanceada. Então, o que é uma árvore AVL? É uma árvore de busca binária, onde cada nó ela tem um atributo a mais, que a gente chama de fator de balanceamento, no qual ele armazena as diferenças da subárvore à direita menos a subárvore à esquerda. E ele tem os valores que são válidos, ou seja, para falar que esse nó está desbalanceado, que é o quê? Menos 1, 0 e 1. Ou seja, a diferença da subárvore direita menos a esquerda pode ser, no máximo, 1. Quando essa diferença passar de 1, ou seja, passar a ser 2, aí a gente tem que lançar a mão das rotações. Essas rotações podem ser simples ou dupla, para a direita ou para a esquerda. Joia? Então, a gente deu uma repassada nesse conceito. Então, a gente viu que uma das partes principais que a gente tem aqui, dentro desse processo aqui, é a gente tem que calcular o fator de balançamento. E para a gente calcular o fator de balançamento, eu tenho que receber um nó e eu tenho que saber qual que é a altura desse nó. O que é a altura do nó? É a distância de um determinado nó até o seu descendente mais distante. Então, se eu pegar um nó, por exemplo, aqui, ó, 1, qual que é a altura do 1 à direita? É 1, 2. Por quê? Porque ele tem 2 níveis à direita. Qual que é a altura do 1 à esquerda? É 0, porque ele não tem nada. Então, a gente calcula o quê? Eu preciso saber dessa altura. Então, é a primeira coisa que a gente vai precisar, que a gente vai ver essa função. Aqui tem alguns exercícios para poder treinar aqui. Como eu já passei na última aula, um dos pontos mais importantes numa árvore AVL é o quê? Você receber um conjunto de dados, saber montar essa árvore e apresentar o percurso, na maioria das vezes, o pré-ordem, que é aquele percurso que a gente parte ali, dá sempre a raiz, vai para a esquerda e depois vai para a direita. E aí a gente quer saber, a partir dessa massa de dados inicial, eu gero a minha árvore balanceada e qual que é o percurso correspondente a ele. Aqui tem algumas questões, e aí agora a gente vai ver as funções necessárias, a gente vai ver a parte de código. Infelizmente, a gente não vai ter muito tempo de detalhar, de ficar digitando junto, mas eu vou explicar de maneira geral. A função altura, o que ela vai fazer? Ela vai receber um nó e vai verificar. Se eu recebi um nó e ele é vazio, ou seja, a altura de uma árvore vazia, pela nossa concepção, é menos 1. Se não, eu vou pegar o quê? Qual que é a altura da esquerda e qual que é a altura da direita. Isso é feito de forma recursiva. Se a altura da direita for maior que a esquerda, eu vou retornar a altura da direita. Se não, eu vou retornar a altura da esquerda. Basicamente, essa é a lógica aqui. Por quê? Quando eu quero saber a altura de um determinado nó, ou seja, eu quero saber a altura desse nó, não importa, eu quero saber a distância desse nó ao seu descendente mais distante. Então, se eu olho para a direita da árvore, então eu tenho um nó. Qual que é a altura desse nó? É quantos níveis descendentes ele tem. Então, não importa se quantos níveis descendentes, é a esquerda ou a direita desse nó já à direita, desse nó já à esquerda. Então, eu quero saber qual que é a altura da direita ou da esquerda de um determinado nó. Então, essa função, ela vai dar isso para a gente. Ela faz isso de forma recursiva. Então, a gente vai utilizar ela para poder criar a nossa árvore AVL. Como base para a nossa árvore AVL, a gente vai usar o nosso código lá do BST, que é a nossa árvore de busca binária. Até eu vou atualizar aqui dentro do Google Sala de Aula. Deixa eu criar um material aqui. Código AVL inicial. Eu vou salvar aqui o nosso código de árvore de busca binária. Vou salvar como aqui? AVL. Salvar como .c. Por quê? Uma árvore AVL, ela é uma árvore de busca binária. Porém, ela é uma árvore balanceada. Então, vou pegar aqui o meu código e vou subir.
Aí, para quem for acompanhar com o código agora, vai ser bem tranquilo. Então, eu vou passando a maioria do código aqui explicando, por questão de tempo, para a gente não ficar digitando. Então, esse código inicial está aqui. Quem não tem ele ainda, é o mesmo código da árvore de busca binária que a gente já estava usando. Quem tem é só abrir ele. Joia aí? Aí, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Já que eu vou trabalhar com uma árvore AVL, a gente vai ter aqui um atributo especial, que vai ser quem? Vai ser o nosso FB, que é o nosso fator de balanceamento. Então, uma árvore AVL, além de armazenar o dado que eu tenho ali, ter os ponteiros para a esquerda e para a direita, ele vai ter um atributo a mais, que é o fator de balanceamento. Esse fator de balanceamento que vai dizer para mim se o meu nó está desregulado, se eu vou precisar fazer alguma operação para rebalancear a minha árvore. Quando a gente criar um nó, eu criei um nó, ele vai ser uma folha, né? Então a gente vai ter que fazer com que o novo, tá? Não, novo fator de balanceamento receba 0. Por quê? Porque se eu acabei de criar um nó, o fator de balanceamento dele vai ser 0, porque a altura da direita e da esquerda vai ser 0, 0 menos 0 vai ser 0. Certo? Beleza. E aí a gente já tem a estrutura básica que a gente precisa aqui para a gente poder trabalhar com a nossa árvore AVL. Então, a gente criou o atributo a mais, que é o fator de balanceamento, e quando a gente cria um nó novo, o fator de balanceamento é 0. E para que a gente consiga calcular esse fator de balanceamento, o que a gente tem de essencial é a função que a gente acabou de ver anteriormente, que é a nossa função altura. Então, a nossa função altura aqui, ela vai ser calculada aqui. Eu vou ver qual que é a distância de um determinado nó ao seu descendente mais distante, seja da direita ou da esquerda, e vou retornar isso. Para quem está acompanhando aqui, eu vou colocar o código da função altura aqui no chat também, que dá para fazer. Então, essa função altura nossa, ela vai ser essencial. E por que a gente vai utilizar essa função altura? Sempre a gente vai precisar dela para poder calcular o fator de balanceamento. Então, o fator de balanceamento, quando que a gente vai calcular ele? Então, sempre quando eu inserir um novo nó ou quando eu remover algum nó, eu vou ter que atualizar o meu fator de balanceamento. Então, sempre a gente vai ter que fazer isso. Então, o que a gente vai fazer aqui? Lá no nosso insere, antes da gente retornar, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que a nossa raiz... Aí, ó, tá vendo? Agora eu tenho um fator de balanceamento. Vai ser o quê? Isso aqui, ó. Porque independente do nó que eu inseri, pensa que eu inseri lá, eu tenho uma árvore já com 10 níveis. E eu inseri um nó e ele foi lá para o 11º nível. Todo o percurso que ele usou para chegar ali, ou seja, ali, os outros 10 nós anteriores, ele vai voltar fazendo isso aqui, ó. Por quê? Porque a raiz é o nó que eu estou passando. E nesse momento eu estou fazendo um retorno recursivo. Então, toda vez que eu vou retornando, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o fator de balanceamento. Então, lembra que sempre que eu inserir ou remover, eu vou voltar atualizando o fator de balanceamento? Então, vai ser o quê? Raiz. Como que eu calculo o fator de balanceamento? A diferença da altura da minha raiz à direita menos a altura da minha raiz à esquerda. Então, o meu fator de balanceamento é o quê? É a diferença da altura. Da altura à direita menos a altura à esquerda. Então, sempre quando eu inserir um nó, deixa eu só mostrar aqui na visualização, só para entender um pouco melhor. Vou inserir alguns nós aqui, ó, 10, 20, 5, vou inserir o 30, minha árvore está balanceada. Agora eu vou inserir o 40 aqui, ó. Reparem uma coisa aqui, ó. Na hora que eu inserir, ó, 40, vai pegar, vai inserir. Inseriu o 40. Aí ele vai retornar atualizando o fator de balanceamento. Então, para inserir o 40, eu tive que passar por onde? Pelo 10, pelo 20, pelo 30, para chegar no 40, certo? E aí ele vai voltar recursivamente atualizando o fator de balanceamento, ó. Ó, ele volta no 30, atualiza o fator de balanceamento, que é isso aqui, ó.
Exatamente esse código aqui, ó. Aqui está no retorno recursivo, é nesse momento do retorno. Depois que ele já colocou no lugar certo, ele voltou no 30, atualiza o fator de balanceamento. Volta aqui no 20, atualiza o fator de balanceamento. Viu que desbalanceou? Ah, está desbalanceado. Então, o que eu vou ter que fazer? Por quê? Porque o 20, se a gente pegar qual que é a altura da direita? 2. Qual que é a altura da esquerda? 0. 2 menos 0, 2. Vou ter que fazer uma rotação para a esquerda. E aí, vai fazer a rotação, a minha árvore, ela volta a estar balanceada. Então, nesse momento aqui, eu estou atualizando o fator de balanceamento. Atualizei o fator de balanceamento. Se depois que eu atualizar esse fator de balanceamento, eu ver que ele saiu dos valores aceitos, ou seja, ele deixou de estar balanceado, eu vou ter que fazer as rotações. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou fazer um switch, pegando esse fator de balanceamento, que eu acabei de atualizar ele. Opa. Pegando esse fator de balanceamento que eu acabei de atualizar, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o valor que ele está. Ou seja, o fator de balanceamento aceito é menos 1, 0 e 1. Caso esse fator de balanceamento for 2, ou caso esse fator de balanceamento for menos 2, o que eu vou ter que fazer? Rotação, certo? Então, o que eu vou ter que fazer? Se o fator de balanceamento meu sair do domínio, ou seja, a minha árvore estiver desbalanceada, que é quando o fator de balanceamento tiver 2 ou menos 2, o que eu vou ter que fazer? Rotação. Mas a gente não tem ainda nossas funções de rotação. O que as funções de rotação faz? Elas vão fazer com que a minha árvore ela volte a estar balanceada. Então, se for 2 aqui, lembra que a gente vai ter rotação simples e dupla, né? Então, se for 2, é positivo. Aí eu olho o sinal do filho é positivo, eu tenho que fazer rotação para a esquerda. Olha o sinal do filho à direita. Se os sinais forem iguais, a rotação é simples. Se não, a rotação é dupla. Então, o que a gente vai ter que fazer antes da gente fazer esse switch aqui, ó? A gente vai ter que criar as nossas funções de rotação. Então, aqui, ó, a gente está atualizando o fator de balanceamento. A gente criou o fator de balanceamento. Quando a gente inicia o fator de balanceamento de um determinado nó, esse fator de balanceamento é 0. E aí, o que a gente faz? Sempre quando eu inserir ou remover, nesse retorno recursivo, eu volto atualizando o fator de balanceamento. Se em algum momento eu identificar que ele está desbalanceado, eu faço a rotação. Então, vamos criar aqui em cima. Vou criar em cima do insere aqui. Tem que ser embaixo da altura. A gente vai criar as nossas funções de rotação. Então, a gente vai ter a rotação para a esquerda e a rotação para a direita. Então, eu vou pegar aqui e vou explicar o código só por questão de tempo, para a gente não demorar e ter que ficar digitando. Então, vou colocar o código aqui também da rotação. Então, aqui tem o código da rotação para a esquerda. Vou receber um determinado nó. E o que faz a rotação mesmo são 3 linhas. São essas 3 linhas. Aqui, ó, eu estou atualizando o fator de balanceamento desses nós que foram impactados pela rotação. Então, se eu vou fazer uma rotação para a esquerda, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, então eu vou fazer uma rotação para a esquerda. A minha nova raiz vai ser a minha raiz à direita. Eu vou pegar o meu nó, que está à direita da minha raiz antiga aqui, para ele não ficar perdido. Vou colocar lá na... Eu vou pegar o meu nó que está na nova raiz à esquerda e vou colocar na minha raiz à direita. Isso aqui é para ele não ficar perdido. Esse caso aqui, ó, é exatamente o que a gente viu aqui quando a gente estava ilustrando. Deixa eu colocar aqui um exemplo na rotação para a esquerda. Ó. Quando a gente vai fazer uma rotação aqui para a esquerda, a minha nova raiz aqui, no caso, vai ser o 12. Só que o 12, ele tem um filho à esquerda dele. Então, eu tenho que colocar ele aonde? À direita do 10. Tá vendo? Então, o que eu estou fazendo? Ó, raiz à direita, que é a minha raiz antiga, vai receber o 9 à esquerda. Essa linha aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, ó, exatamente, eu estou pegando o 11 que estava aqui, ó, e estou colocando ele de cá. E, por fim, vou fazer o quê? Com que o nova, à esquerda, aponta para a raiz antiga. Nova à esquerda aponta para a raiz antiga. E pronto, minha árvore está balanceada. Só isso é a rotação para a esquerda. E depois eu atualizo o fator de balanceamento. De quem que eu vou atualizar o fator de balanceamento? Da minha nova raiz e da minha raiz antiga, que foram os dois que foram impactados. Como que eu atualizo o fator de balanceamento? A altura da direita menos a altura da esquerda. E o processo de rotação para a direita, ele é exatamente a mesma coisa. A gente só invertendo o lado aí. Vou colocar aqui também um código da rotação para a direita para a gente ver. No final aqui, ó, eu coloquei só um print aqui para ver o que aconteceu a rotação para a esquerda e para ver o que aconteceu a rotação para a
direita aqui. Então, o que faz a rotação, mais uma vez, aqui, ó, a rotação para a direita são essas três linhas aqui, ó. Mais uma vez, deixa eu usar aqui a apresentaçãozinha, ó. Quando eu fazer uma rotação para a direita aqui, ó, tá desbalanceado, né? O nó 10 está desbalanceado. Então, a minha nova raiz vai ser quem? Vai ser o 6. Então, aqui, ó, o nova vai ser quem? A raiz à esquerda. Então, tá vendo? Ó, o 10 está desbalanceado. O nova vai ser quem? A raiz à esquerda, que é o 6. Quando eu fizer a rotação para a direita, o 8 vai ficar perdido. Então, o 8 tem que ficar onde? À esquerda da raiz antiga, ó. Então, quem estava à direita da nova vai ficar à esquerda da antiga. É isso aqui, ó. Raiz à esquerda, que é a minha antiga, que no caso que é o 10, recebeu quem? O nova à direita. Isso aqui, ó, essa linha para esse nó não ficar perdido. E por fim aqui, a minha nova, que é o 6, né? À direita vai apontar para a raiz antiga, que é o 10. Só essas três linhas. E a gente volta atualizando o fator de balanceamento. Então, agora a gente já tem o código que é necessário para fazer o quê? Rotação para a direita e rotação para a esquerda. Ah, mas você não falou que tem rotação simples e dupla? Agora tá fácil, por quê? Se eu já sei fazer rotação para a direita e para a esquerda, não importa se é simples ou é dupla. Do jeito que está aqui, ele vai fazer simples. Se eu precisar fazer uma rotação dupla para a direita, o que é uma rotação dupla para a direita? É uma rotação à esquerda na subárvore à esquerda e uma rotação à direita na raiz. E eu já tenho código para fazer a esquerda aqui, então não preciso criar outra função para isso. É só a gente chamar uma esquerda na subárvore à esquerda. Então a gente já tem os nossos códigos aqui, tanto para fazer a rotação para a direita, quanto para fazer a rotação para a esquerda. E a gente viu aqui quando que a gente vai precisar rebalancear a nossa árvore. Quando eu inserir ou remover, pode gerar um desbalanceamento. É toda vez que eu inserir, toda vez que eu remover que a minha árvore vai desbalancear? Não, não é toda vez que a minha árvore vai desbalancear. Então, uma inserção, remoção pode gerar um desbalanceamento. Mas a toda inserção e remoção, no retorno recursivo, a gente volta atualizando o fator de balanceamento, certo? Atualizei o fator de balanceamento, vou ver se desbalanceou. Como que eu vejo se desbalanceou? Caso seja positivo aqui, for 2, então, se é 2 aqui, quer dizer que a minha árvore direita está maior, vou fazer uma rotação para a esquerda. Aí, antes de fazer a rotação para a esquerda, o que eu tenho que fazer aqui? Olhar se os sinais são iguais, porque se for igual, a rotação é simples. Se for diferente, a rotação é dupla. Então, a gente vai olhar o quê? Opa, coloquei outro if aqui. Eu vou fazer um if aqui para a gente poder testar. Se eu vou fazer uma rotação, então, ó, o sinal é positivo, vou fazer uma rotação para a esquerda. Vou olhar o sinal da minha raiz à direita. Então, vou fazer uma rotação para a esquerda, olha o sinal do filho à direita. Vou olhar o que dele? O fator de balanceamento dele. Se esse fator de balanceamento for maior ou igual a zero, quer dizer que a rotação é simples. Ah, mas você não falou se os sinais são iguais? É que se o sinal for igual ou zero, lá nesse filho, que isso pode ser resultante de uma remoção, aí a rotação é simples. Se os sinais forem diferentes, a rotação é dupla. Então, se o fator de balanceamento dessa raiz balanceada é 2, eu tenho que fazer rotação para a esquerda. Olha o sinal do filho à direita. Os sinais são iguais, eu vou fazer o quê? Vou fazer uma rotação para a esquerda. Então, a minha raiz vai receber o quê? O retorno de uma rotação para a esquerda a partir da minha raiz. Se não, quer dizer o quê? Ó, se não é maior ou igual a zero, porque aqui é positivo, né? 2. Se não é maior ou igual a zero, então quer dizer que o sinal é o que ali à direita? É negativo. Então, se eu vou fazer uma rotação para a esquerda e olha o sinal do filho à direita, o sinal é negativo, então quer dizer que está diferente. Ó, a minha raiz está com 2 e o meu filho à direita está negativo, vai estar menos 1. Então, eu vou ter que fazer uma rotação dupla. O que é uma rotação dupla para a esquerda? É uma rotação à direita na subárvore à direita e uma rotação à esquerda na raiz. Só lembrando aqui rapidinho, o que é essa rotação dupla para a esquerda aqui, ó? É exatamente isso aqui, ó. Ó, opa, aqui está para a direita. Deixa eu pegar para a esquerda aqui. Aqui eu olhei o fator de balanceamento do 1, voltou atualizando. Pensa que eu posso ter toda uma árvore aqui em cima. Fator de balanceamento aqui é 2. Então, tem que fazer rotação. Para onde? Para a esquerda. Olha o sinal do filho à direita. Sinais são diferentes. Então, a rotação é dupla. Então, primeiro eu vou fazer o quê? Uma rotação à direita na subárvore direita. Então, a primeira coisa que eu vou chamar o quê? Uma rotação à direita na subárvore direita. Aí vai ficar assim.
Na sequência, eu chamo uma rotação à esquerda a partir da minha raiz. Ou seja, vai fazer uma rotação à esquerda a partir da raiz. Que a minha árvore volta a estar balanceada. Então, nesse caso, se os sinais são diferentes, a minha rotação é dupla. Então, o que vai ser a rotação dupla? A minha raiz à direita vai receber o quê? Uma rotação à direita na minha subárvore à direita. Opa. Na minha raiz à direita. Então, primeiro, a rotação dupla é o quê? Se eu tenho que fazer uma rotação dupla para a esquerda, é uma rotação à direita na subárvore à direita, e agora uma rotação à esquerda na raiz. Então, minha raiz vai receber uma rotação à esquerda a partir da minha raiz. Pronto. Minha árvore agora está balanceada. Considerando aqui, né, que a gente está o quê? Se o sinal é positivo, rotação para a esquerda. Então, vou fazer rotação. Se o sinal é positivo, tem que fazer rotação para a esquerda. Olha o sinal do filho à direita. É igual ao zero, a rotação é simples para a esquerda. Sinais são diferentes, a rotação ela é dupla. E a gente vai ver que isso aqui funciona perfeito. E agora, a gente tem que fazer o outro caso, né? Se o sinal é negativo, o que isso quer dizer? Quer dizer que a minha parte à esquerda está maior, então eu tenho que fazer uma rotação para a direita. Então, primeiro, se eu vou fazer uma rotação para a direita, olha o sinal do fio à esquerda. Sinais iguais, ou zero, né? A rotação é simples. Sinais diferentes, a rotação é dupla. Então, a gente vai usar essa mesma lógica aqui. Até vou copiar para poder adiantar a nossa vida. Só que, ao invés de olhar para o filho à direita, eu vou olhar para o fator de balanceamento do meu filho à esquerda. E vou olhar o quê? Se ele for menor ou igual a zero. Por quê? Se o fator de balanceamento do meu nó desbalanceado é menos 2, tem que fazer rotação para a direita. Olha o sinal do filho à esquerda. Se for menor ou igual a zero, beleza. Ou seja, sinais são iguais ou zero. A rotação é simples para a direita. A rotação é simples para a direita. Se não, eu vou ter que fazer o quê? Uma rotação dupla. Vou fazer com que a minha raiz à esquerda receba uma rotação à esquerda na minha raiz à esquerda. E depois a minha raiz vai receber uma rotação à direita a partir da minha raiz. Então é só o inverso. Só lembrando aqui também, vamos voltar aqui, ó, do que a gente já tinha visto antes. Aqui, ó. O fator de balanceamento aqui é menos 2. Vou olhar o sinal do filho à esquerda. Os sinais são diferentes. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Uma rotação à esquerda, na subárvore à esquerda. Vou desse jeito. Agora, uma rotação à direita, a partir da raiz. E é exatamente isso que a gente está vendo aqui, ó. Se os sinais forem iguais, vou fazer uma rotação simples à direita. Sinais diferentes, faço uma rotação à esquerda, na subárvore à esquerda, e depois uma rotação à direita na raiz. E a gente consegue ver isso aqui funcionar muito bem. Vou colocar primeiro essa atualização aqui no chat e vou colocar o switch. Eu acho que o switch vai ficar bem inteiro. Vamos ver se ele cabe inteiro. Coube inteiro aqui, ó. E o switch está aqui também. Quando que a gente vai ter que fazer isso? Quando eu atualizo o fator de balanceamento. É toda vez que vai ter rotação? Não. Tá vendo o switch aqui? O switch está servindo para testar isso. Mas toda vez que inserir ou remover, atualizo o fator de balanceamento. Da árvore inteira? Não. Só do percurso que foi utilizado para inserir esse dado. Vou pegar aqui esse switch e vou levar ele também lá para a nossa função de remover. Por quê? Porque sempre a minha árvore eu vou ter que atualizar e fazer o balanceamento dela sempre quando eu inserir ou remover. Cada inserção ou remoção pode ou não gerar o desbalanceamento, mas a atualização do fator de balanceamento sempre tem que ser feita. Então, vou pegar esse código aqui, que foi esse que eu coloquei para vocês, e vou lá na nossa função aqui, tem o remove raiz e o busca remove. Antes de dar o return raiz aqui, é esse trecho aqui que a gente tem, ó. Esse trecho, ele é o responsável por fazer o quê? Atualiza o fator de balanceamento. Verifica se desbalanceou. Se desbalanceou, eu vou verificar se a rotação é simples ou dupla para a direita ou para a esquerda. Então, esse é o nosso processo. Então, toda vez que eu inserir ou remover, a gente já vai ver isso funcionar. Agora, vamos pegar alguns dados aqui. Eu vou fazendo no simulador aqui e a gente vai ver funcionando também.
Então, deixa eu pegar aqui o simulador, vou limpar ele aqui. Deixa eu colar ele aqui e pegar o nosso código. Eita. Aí, vamos ver agora se dá para ver aqui. Vamos rodar aqui também. Espera aí. Ver se ele dá algum erro. Não, a gente tem que mudar aqui, ó. A gente tem que mudar que agora é uma árvore AVL. Então, vamos deixar ele aqui do lado, vamos inserir um conjunto de dados e vamos ver o que vai acontecendo. Ó. Então, vou inserir aqui o 10. Agora eu vou inserir o 20. Agora eu vou inserir o 5. E vamos colocar para fazer uma rotação simples, né? Vamos inserir o 3. Minha árvore está balanceada. Todo mundo concorda que se eu inserir agora o 1, minha árvore vai desbalancear, né? Vou até colocar pausa para poder ir fazendo aqui. Ó. Ah, deixa eu inserindo aqui na ordem também na nossa aplicação. A gente inseriu o 10. Aí depois a gente inseriu o 20. Aí depois a gente inseriu o 5. Aí, aqui, ó, é em pré-ordem, né? 10, 5, 20. Agora a gente vai inserir o 3. Nossa árvore está balanceada. Agora, se eu inserir o 1 aqui, ó, o que vai acontecer? Ó? Vou inserir ele. Beleza, inseri. O fator de balanceamento do 1 é 0. Na hora que eu volto aqui, ó, até é legal aqui no pré-ordem nosso, a gente printar o fator de balanceamento de cada um dos nós. Que quando a gente printa esse fator de balanceamento, a gente consegue enxergar como que está. Isso é bem legal. Então, quando a gente voltar no 3, vai atualizar o fator de balanceamento do 3. Volta e atualiza o fator de balanceamento do 3, que é o quê? 0 menos 1 vai dar 1 aqui. Volta e atualiza o fator de balanceamento do 5, que é o quê? 0 menos 2 vai dar 2. Então, o fator de balanceamento do 5 vai ser 2. Então, lá naquele switch case nosso, lá, ó, que a gente fez, ó, deu 2. Aí, o que eu vou olhar? Vou olhar o fator de balanceamento aqui. Se deu 2, quer dizer o quê? Desculpe, deu menos 2, né? Que é 0 menos 2 deu menos 2. Então, vou olhar o sinal do filho à esquerda. Olhar o final do filho à esquerda, que é 0 menos 1 vai ser menos 1. Então, os sinais são iguais. A rotação vai ser simples para onde? Vai ser simples para a direita. Então, se a gente ver aqui, ó, vai fazer uma rotação, o 3 vai passar a ser a raiz dessa subárvore que só que vai sofrer, ó. E volta, atualiza o fator de balanceamento até todo o percurso. Se a gente olhar aqui agora, vamos inserir aqui um 1 para a gente ver. O que aconteceu quando inseri 1? Gerou uma rotação para a direita. Então, a gente vai ver se vai gerar essa rotação para a direita e a nossa árvore vai ficar igual essa aqui, ó. Então, vamos inserir 1. Olha lá, ó, rotação para a direita. Inserido com sucesso. E olha como a árvore ficou, ó. 10, 3, 1, 5 e 20. Então, essa árvore aqui, ó, é exatamente a que a gente está vendo. E vamos continuar inserindo. Agora vamos gerar uma rotação dupla aqui. Vamos lá no 20, lá, ó. Vamos inserir o 15. Opa, deixa eu dar o play aqui, deixa eu inserir. Minha árvore não está desbalanceada. E agora vamos inserir o 18. E aí a gente vai ver que a nossa árvore vai balancear. Vamos inserir o 18. Vamos dar next, next, next. Vai dar o 18 aqui, ó. Inseriu o 18. Volta, atualiza o fator de balanceamento do 15. Qual que é o fator de balanceamento do 15? É 1 menos 0 vai ser 1. Ó, então o fator de balanceamento do 15 é 1. Voltou, atualizou. O fator de balanceamento do 15 é 1. Volta no 20. Fator de balanceamento do 20 é o quê? 0 menos 2 vai dar menos 2. Então, parou. Então, de acordo com o nosso código aqui, ó, aqui é menos 2. Então, eu tenho que fazer rotação para onde? Para a direita. Olha o sinal do filho à esquerda. Os sinais são iguais ou diferentes? Diferentes, porque o fator de balanceamento do 20 é menos 2. O fator de balanceamento do 15 é 1. Então, eu vou ter que fazer o quê? Uma rotação dupla. Então, o que vai acontecer? A minha raiz à esquerda vai fazer uma rotação à esquerda. Então, o que vai acontecer aqui? Vai trocar o 18 com o 15. Vai fazer uma rotação para a esquerda a partir da raiz à esquerda. Volta. Aqui ele já fez direto. Ele não deu... Ah, foi por isso que na última aula eu peguei o outro lá. Então, o que ele fez? Que deixa eu dar um back aqui. Ó. Primeiro, ele vai fazer uma rotação à esquerda, vai trocar o 18 com 15, que é o que a gente vai ver aqui.
e depois vai fazer uma rotação à direita na raiz. Então, primeiro vai ficar o quê? 20, 18 e 15, que é o resultado da rotação à esquerda. E depois vai fazer uma rotação à direita, colocando o 18 como nova raiz. Que aqui ele faz direta, que a rotação dupla não fica muito visível. Tem a outra aplicaçãozinha que eu mostrei na última aula, que ela vai fazendo passo a passo. Aí fica melhor de ver esse passo a passo. Mas aqui a gente vai ver no nosso código se isso vai resultar em rotação dupla. Então, a gente vai inserir aqui. Primeiro, a gente inseriu foi o... Deixa eu voltar aqui. Isso, foi o 15, né? Primeiro, a gente inseriu o 15. Minha arca está balanceada. Agora, na hora que eu inserir o 18, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma esquerda, e depois vai fazer uma rotação para a direita. Faltou a gente dar um barra N, ó, tá vendo? Ele fez uma rotação para a esquerda, depois ele fez uma rotação para a direita. E o nosso dado está inserido. Isso serve para quê? Tanto na remoção ou na inserção. E se a gente verificar agora, se essa árvore aqui que a gente está vendo, se ela realmente corresponde ao nosso código, ao que a gente fez aqui, ó. Qual que é a árvore? 10, 3, 1, 5, ó. 10, 3, 1, 5. 18, 15 e 20. Então, o percurso em pré-ordem apresentado aqui é exatamente o que a gente está vendo aqui. Pessoal, deu para entender de maneira geral qual que é a importância, a lógica da rotação na árvore? No código que a gente fez aqui, ele é bem simples, a gente não foi fazendo passo a passo por questão de tempo, mas olhando ele fica bem simples de entender. O que é importante compreender? Que a cada inserção ou remoção é realizada a atualização do fator de balanceamento. Toda inserção ou remoção pode ou não gerar esse desbalanceamento. E como que é feito o balanceamento, caso necessário? Através de rotação simples ou dupla. Como que eu sei se é simples ou dupla? Eu vou olhar os sinais. Se o fator de balanceamento do nó desbalanceado lá é 2, então quer dizer que eu vou ter que fazer uma rotação para a esquerda. Por quê? Porque a direita está maior. Então, se eu vou fazer uma rotação para a esquerda, eu tenho que olhar o sinal do filho à direita. Se eu vou fazer uma rotação para a direita, eu tenho que olhar o sinal do filho à esquerda. Sinais iguais ou zero, rotação simples. Sinais diferentes, a rotação é dupla. É importante, tem aqui a outra animaçãozinha que até eu coloquei aqui no Google Sala de Aula, que é a VL Visualização. Tem aquela lá que eu estava usando e tem essa o Visual aqui também. O Visual é legal que quando precisa fazer uma rotação dupla, ele... Deixa eu dar um ESC aqui, deixa eu limpar. Quando precisa fazer uma rotação dupla, deixa eu procurar. Create. Quando a gente tem que fazer uma rotação dupla, ele faz passo a passo. Quer ver? Ó? Deixa eu inserir alguns elementos aqui. Ó. 10. Pode ser 44. Agora vamos gerar uma rotação dupla. Vamos colocar o 15 aqui. Ó. Deixa eu colocar devagar aqui. Ó, 15 é maior que 10, vai para a direita. 15 é menor que 44, vai para a esquerda. Volta, atualiza o fator de balanceamento do 44. Tá ok? Atualiza o fator de balanceamento do 10, vai ter que fazer uma rotação dupla. Ó. Primeiro vai trocar o 15 com 44, e aí depois vai fazer uma rotação para a esquerda a partir do 15. Então, o passo a passo dele aqui fica mais fácil de compreender. Então, é importante pegar esses exercícios, depois na quinta-feira eu vou ver se eu coloco também alguns, mas aqui na nossa nota de aula a gente já tem alguns bons aqui. Qual que é o objetivo? Pegar uma lista aí de números e criar árvore. É importante tentar fazer ela na mão, porque várias questões de concurso, de ENAD, é dado um conjunto de valores para vocês. Vocês têm que gerar a árvore AVL, e essa árvore AVL do processo, ela pode ter que ter as rotações, ela vai ter as rotações, né? Seja simples ou dupla. E depois, a partir dessa árvore que você desenhou, você tem que apresentar o percurso em pré-ordem. E aí te pergunta como nessa atividade aqui, ó. Dado esse conjunto de valores, gera a árvore AVL, então você vai ter que gerar a árvore AVL, e falar qual que é o percurso em pré-ordem correspondente a essa árvore que foi gerada. Então, você só consegue responder isso se você for capaz de criar essa árvore AVL na mão.
Podem usar os simuladores para poder ir treinando, para poder compreender melhor, mas é importante pegar as árvores e conseguir fazer na mão. Isso vocês vão ser cobrados, tanto agora na nossa prova, por mais que vai ter o simulador para ajudar, mas vocês têm que pensar também depois, quando você precisar fazer esse tipo de questão, a gente não vai ter simulador. Então, precisa compreender aí, pelo menos minimamente, como criar uma árvore AVL. Pessoal, deu para compreender? Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? E aí, Henrique, Materani, Ronaldo, tudo na paz? É mais de boa plantar uma árvore, isso é verdade. A nossa árvore aqui é um pouco mais complicada do que a árvore da agronomia. Mas o que é importante? É compreender essa lógica aqui, que ela realiza para o armazenamento de dados. Por mais que seja um pouco complexo essa lógica aqui, é importante compreender ela. Se ficar alguma dúvida, é importante pegar para poder praticar, como eu falei. Qualquer tipo de dúvida, é só postar aqui dentro do Google Sala de Aula, podem me chamar no WhatsApp. Na hora de fazer os seminários também, tiver alguma dúvida, a gente vai ter o tempo de férias, vocês podem usar ele também. Pode me chamar, eu estando aqui, não tem problema nenhum, eu respondo sempre assim que possível. E tem o Luiz como monitor da disciplina também, que ele está aí para poder ajudar e ele me chama se for preciso. No mais, pessoal, desejar a todo mundo aí umas boas férias, um bom trabalho para todo mundo aí, para quem vai continuar no trabalho. Em fevereiro, a gente continua com a nossa disciplina normal, a gente vai continuar fazendo algumas práticas, principalmente aqui, a gente finaliza essa parte de árvore AVL, a gente vai fazer um trabalhinho juntos. E depois a gente vê o último tópico nosso, que vai ser